Olá, seja muito bem-vinda ao Papo de Petit. Essa é a nossa primeira conversa, o nosso primeiro bate-papo e eu quero te dar as boas-vindas aqui nesse canal. Nesse primeiro episódio, vamos dizer assim, eu vou contar um pouquinho sobre mim e qual que vai ser o propósito desse canal aqui. Deixa eu me apresentar primeiro, meu nome é Fabiana Santos, todo mundo me chama de Fabi. Eu sou proprietária e fundadora da Nina Michelini, uma marca de moda para baixinhas. A gente fala que é moda petit. Eu tenho 1,52 m, peso atualmente 38 quilos e a grande motivação para eu criar essa marca foi justamente a minha dificuldade de encontrar roupas na minha numeração. E, claro, isso afetava bastante a minha autoestima. E eu falei, não, eu não vou me conformar com isso não. Não é possível que só eu tenha essa dificuldade. E aí foi que, a partir de pesquisas, entendendo como que era o mercado da moda e vendo que não existia nenhuma marca que focasse nesse público, e a grande carência mesmo de lojas especializadas para nos atender, foi que eu decidi criar a Nina Michelini há 4 anos atrás. E por que Nina Michelini? Vou falar um pouquinho aqui para vocês, antes deixa eu tomar uma água. Não reparem, a minha boca seca bastante, então vira e mexe eu vou tomar uma aguinha aqui, fazer uma pausa. Nina Michelini é em homenagem à minha avó materna, Maria Michelini, que foi uma grande inspiração para mim. Era uma baixinha muito linda, muito sábia e muito amorosa também, que deixou bastante saudades. Então, colocar esse nome na marca foi uma forma de homenagear e de eternizar essa memória tão linda da minha avó, que apesar de ter morrido analfabeta, deixou tantos ensinamentos para mim e para minha família também. Então é com muito orgulho que eu apresento para vocês que não conhecem a Nina Michelini, essa marca que carrega um nome tão poderoso, que é o nome da minha avó, e uma história também, né? Que é a história dela, que está por trás de tudo isso que foi construído e por trás de quem eu sou também. Esse canal aqui, gente, foi criado, está sendo criado, construído a partir de hoje, junto com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre autoestima. E a ideia aqui é a gente ter conversas semanais para que nós possamos falar um pouco sobre isso, porque eu sei que muitas baixinhas têm dificuldade de autoaceitação, têm dificuldade até por não encontrar muitas roupas, muitas coisas disponíveis no mercado para que elas possam se sentir mais autoconfiantes. Eu passei por isso por muito tempo. Então acho que é um espaço muito importante para a gente discutir isso, para a gente falar sobre isso, porque no fim das contas a gente sabe que nós baixinhas não somos representadas nesse universo da moda. E querendo ou não, tem um padrão aí que é imposto de modelos super altas, magras, que vendem, né, todos esses produtos, e essa imagem de que esse é o padrão a ser alcançado. E no fim das contas a gente sabe que não. A gente, no Brasil, nós temos uma população onde a média de altura é 1,60 m. Então, nós não estamos representadas ali nas passarelas por um equívoco, porque a maioria das mulheres aqui no Brasil, elas são baixinhas, né? Então, esse espaço também é para a gente falar sobre isso, que a gente não tem que aceitar certos padrões, e também esse foi um dos propósitos aí da criação da Nina Michelini, que é essa marca que fabrica roupas exclusivas para baixinhas, pensando nas nossas medidas, e também para mulheres que são mais magras, que vestem ali a partir do tamanho 32, como é o meu caso, e que a gente precisa de empresas que abracem essa causa também, né? Levantem essa bandeira para que nós possamos ter mais voz aí no mercado e mais opções. Eu costumo dizer
para que a gente tenha o poder de escolher. Porque muitas vezes o que acontece? A gente se sente escolhida pela roupa. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu muitas vezes, em que eu me sentia escolhida pela roupa, porque eu acabava comprando a roupa que tinha a minha numeração. Então era o que tinha, era o que eu acabava comprando. Eu falava, é o que me serve. Então muitas vezes eu passava pela vitrine, gostava de muitas coisas, nada me servia, e aí eu acabava comprando aquilo que tinha no meu tamanho. E isso mexia bastante com a minha autoestima. Não sei para vocês, mais uma pausinha aqui para minha água. Não sei para vocês, mas para mim isso influenciou muito, assim, no alcance dos meus objetivos, na realização dos meus sonhos. Então, para vocês terem uma ideia, muitas vezes eu me vestia como uma adolescente, mesmo tendo já mais de 30 anos, porque eu só encontrava o que para me vestir? Calça jeans, aí colocava um tênis, uma sapatilha e uma blusinha, que era mais fácil de encontrar. Mas isso não representava os meus sonhos. Essa imagem não representava aquilo que eu queria para mim. Então teve até uma época em que eu era coordenadora em uma empresa multinacional e eu não conseguia me vestir bem. Então isso afetava bastante a minha credibilidade e inclusive eu tenho certeza que inviabilizou o alcance aí de outras oportunidades, de crescimento na carreira. E teve muitas vezes em que eu cheguei num lugar, cheguei para uma reunião e as pessoas olhavam para mim, porque a gente já é baixinha, a gente já parece que é mais nova, né? Então muita gente já não dá tanta credibilidade, por quê? Porque a gente já é menorzinha, então já passa menos credibilidade pela nossa altura. E aí, se a gente não se veste como adulta, vamos dizer assim, né? O que acontece? A gente transmite menos credibilidade ainda. Então, muitas vezes nas reuniões importantes com a diretoria, eu não era ouvida, eu não tinha voz naquele lugar. E isso mexia muito com a minha autoestima e com certeza também influenciava na questão profissional. E influenciava também todas as outras áreas da vida, né, meninas? Porque no fim das contas, o que acontece? Se a gente não tá confiante, se a gente não tá empoderada de quem a gente é e não tem um pouco de dificuldade de aceitar quem a gente é, porque a gente não vê representatividade nos lugares, né? Isso acontece. Por mais que hoje fala-se muito de autoestima, de autoaceitação, há uns anos atrás não se falava tanto, né? E ainda que hoje se fale muito disso, querendo ou não, ainda tem os padrões que são majoritários aí, que são impostos para nós. Então, isso afeta bastante a nossa autoconfiança. E aí, sem autoconfiança, fica difícil a gente se relacionar, a gente ter relacionamentos melhores, relações de amizade, relacionamentos afetivos, afeta também na questão profissional, na questão social. Então é uma questão muito importante a gente falar de autoestima e é por isso que eu já faço aqui esse convite para vocês, para que vocês acompanhem esse conteúdo semanal, para que na verdade a gente construa juntas, tá? Isso que eu quero, que a gente possa construir juntas. Tem o meu perfil lá no Instagram, Nina Michelini. Para quem não segue, siga lá, porque a gente vai trocar figurinha lá. Então vou abrir caixinha de pergunta para entender aí, gente, sobre o que a gente vai falar na próxima semana. E aqui, o que eu quero também? Compartilhar um pouco. Mais uma pausa, gente. Realmente a boca seca bastante. Depois eu explico para vocês por quê. Mas a ideia é a gente construir isso juntas, tá? E a gente poder compartilhar um pouco das nossas experiências, tá? Então, de repente, trazer outras baixinhas aqui para a gente poder falar de experiências, de dificuldades, de sonhos, de desafios, né? Então, dar algumas dicas aqui para vocês, compartilhar um pouco mais da minha experiência, do meu estilo de vida, e aí dos meus sonhos também, os meus desafios.
Então vai ser uma troca muito gostosa, espero que seja muito edificante para vocês também. E quero dar essa abertura, tá? Para que vocês possam trazer as histórias de vocês. Vai ser um prazer conhecer as histórias de vocês. Trabalhando com as clientes Petis, eu tenho a oportunidade de conversar com muitas delas e entender quais são as dores, quais são os sonhos, quais foram as dificuldades que elas tiveram até então, antes de encontrar uma marca que fabrica roupas para elas, né? Então é muito gratificante e para mim vai ser realmente um prazer poder conhecer um pouco de vocês e poder compartilhar um pouco de mim também com vocês, tá? Então, bem-vindas ao Papo de Petit. Estamos inaugurando esse canal agora e eu espero de verdade que nós possamos crescer juntas a partir dele, que nós possamos fortalecer ainda mais a nossa autoestima e principalmente levantar essa bandeira que nós Petis podemos e devemos e queremos ter o poder de escolha, que a gente realmente precisa de um olhar diferenciado aí, porque hoje a gente é levada muitas vezes a compra lá na seção infantil. E não só falando de moda, né? Em vários espaços nós também não temos vez. Então é muito importante a gente falar sobre isso, tá? E que sejam realmente conversas, papos bem produtivos, divertidos, leves, descontraídos e também que gerem muito aprendizado para todas nós, tá bom? Um super beijo, até o próximo papo. Um beijo!